Oi pessoal, aqui é Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 20 centímetros recheio de abacaxi com coco, por 10 de altura. Ele na verdade ficou um pouquinho mais de 10, ficou com uns 11 de altura, tá? Como é cliente que já conhece o meu trabalho, eu sempre quando passa assim um pouquinho, porque vai em fruta, alguma coisa assim, eu sempre deixo, tá gente? Porque o cliente já conhece o meu trabalho. Mas normalmente eu deixo o padrão sempre de 10 de altura, ok? Aí eu tô usando o chantilly de chocolate, eu já passei a minha pré-camada e agora eu tô passando a camada que eu realmente vou trabalhar. Esse chantilly de chocolate é um Amélia, tá? É o Amélia de chocolate. Eu não sei se existe Amélia Supreme de chocolate, realmente eu não sei, tá? Esse aí é o chantilly normal. Como eu vou fazer uma pintura, eu passei o chantilly na base do meu bolo, tá? Na minha bandeja, porque eu vou fazer uma pintura e vocês sabem que álcool de cereal nessa bandeja, misericórdia, é a volta do Senhor Jesus Cristo e a gente não limpa. E nesse caso, gente, eu passei, depois eu fiz o espatulado, acaba tirando. Eu deveria ter passado novamente mais chantilly na minha base da minha bandejinha, tá? Essa aí é aquelas bandejinhas de MDF, então ela é mais difícil ainda de limpar. Quando é de vidro, gente, limpa super bem, é super fácil, prático e rápido. Mas essa bandejinha, ela é complicada de limpar, porque ela fica os poros, né? Ela tem bastante furinho, então acaba que complica um pouco mais. Então aí eu tô fazendo, assentando, deixando ele retinho, tá? Pra ele receber agora a textura. Para receber a textura que eu vou colocar nele aí, então tô deixando ele mais retinho para me começar a colocar o meu coco ralado. Pessoal, vamos lá para recadinho importante. Liberei o post para vocês me ajudarem lá no Instagram, tá? Pra gente poder fazer uma Páscoa bem deliciosa para várias crianças. Então, corre lá no meu Instagram. Vou deixar, eu sempre tá aqui na descrição, é o primeiro post que tá lá falando sobre a Páscoa. Marque aquela loja que você gosta de Páscoa, aquela loja de chocolate, aquela marca de chocolate, a marca de forminha, o que você puder. Você fazendo isso já tá me ajudando muito. Se você puder compartilhar o post, quem sabe a gente consegue atingir uma marca de algum chocolate, alguma forma, que possa nos ajudar a fazer a Páscoa de mais crianças ficarem mais docinha, né? Então, quem puder, corre lá no meu Instagram, marca a sua empresa que você gosta de chocolate, enfim, tá? Coloca lá pra gente adoçar a vida de muitas crianças. Aí agora eu tô colocando coco ralado, tá, gente? Eu não coloquei aquele coco muito pedaçudo, tá? É aquele coco mais fininho. É o coco mais fininho, tá bom? Então, por quê? Se você coloca aquele muito pedaçudo, ele vai dar uma outro tipo de textura, tá? Esse é um coco mais fininho, aonde que ele vai te dar um certo tipo de acabamento. Gente, é sempre assim, toda vez que eu vou grudar alguma coisa no meu chantilly, que é pozinho assim, eu vou fazendo. Gente, tem hora que eu vou com a espátula, tem hora que eu vou com a colher, tem hora que eu vou com o pincel, tem hora que eu vou jogando, tem hora que eu vou... E assim eu vou fazendo, tá? Eu sempre vejo qual a forma melhor de grudar. Então, como que eu fui fazendo? Gente, você deposita, depois você tem que vir meio que acertando ele, tá? Meio que dando aquela leve afundadinha do coco. Por quê? Como a gente vai fazer pintura, vai acabar soltando, né, espirrando arzinho. E esse arzinho vai acabar soltando um pouco de coco. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu tô querendo falar, ó. Agora eu tô jogando realmente pra ir grudando naquelas partes que eu tentei colocar e acabou que não grudou nem com o pincel, nem com o pincel e nem com a espátula, tá? Então eu vou jogando e fixando aí um pouquinho desse coco ralado aí também. Em cima, eu sempre tiro o excesso com o pincel, eu vou passando o pincel para poder tirar o excesso. Nessa hora, tá vendo que eu tô dando batidinhas, gente? Vai dando batidinhas pra quê? Pra fixar o máximo possível de coco aí, pra na hora que você estiver fazendo a pintura, esse coco não desgrudar e acabar ficando esbranquiçado, né? Porque quando a gente vai fazer uma pintura no bolo, a gente pinta só a parte externa. Se o coco gira, a gente pintou de um lado, aí a gente borrifou, acaba que tira o coco do lugar, ele fica, e na parte de baixo fica branco, tá?
Então, por isso que a gente tem que fixar todo esse coco. Depois que eu fixei o coco, deixei aí certinho, eu peguei uma bombinha, pode estar com um caninho e tudo mais, mas é só pra gente, sem nada dentro, só pra gente ir borrifando. Quando a gente borrifa, vocês vão ver aí com a própria bombinha vasilha, olha aí os cocos ralados, que acabou que não fixou, tava no bolo, mas não tava fixado. Se você deixar esse coco aí, acaba estragando a sua decoração. Então, vai borrifando, tirando todo esse coco que não grudou no seu bolo, tá? Pra depois você fazer a pintura. Eu tô usando esse pozinho aí da Fab, é o pó preto da Fab, e eu acho ele maravilhoso. Olha pra você ver o brilho que ele tem e ele pinta super bem, tá? Então, eu coloquei meio vidrinho desse pozinho e coloquei álcool de cereal, tá? Cerca de 2 dedinhos de álcool de cereal para borrifar. A bombinha tem que estar com o caninho. Olha aí a quantidade que eu coloquei. Depois eu coloquei mais um pouquinho, cerca de 2 dedinhos de álcool de cereal. Mistura muito bem e agora você vai colocar a sua bombinha, tá? Com o caninho, encaixa direitinho e depois você vai borrifando. Pessoal, sempre que eu falo aqui, às vezes eu faço pintura em bolo com a bombinha e tudo mais, me perguntam, Lorena, sempre que eu faço fica manchado, fica um estufo manchado. Pessoal, sempre movimento, direita para esquerda, de cima para baixo, enfim, a bombinha não pode estar parada quando você for borrifar. Nunca bombinha parada, sempre bombinha em movimento, direita para esquerda, de um lado para o outro, é sempre assim. Se você fica com ela parada, ela meio que vai soltar um tufo de tinta num lugar e não vai ficar legal, tá? Referente a pintar o bolo de preto, amarga? Não, a gente pinta só a parte externa. É como se eu estivesse passando aí um pó perolado, tá? É o mesmo sentido do pó perolado. A gente faz uma pintura externa. Então, a chance de amargar é quase que zero quando o bolo é todo assim preto, tá, gente? Sempre aviso o meu cliente que pode ser que amargue, alguma coisa assim. É sempre bom você avisar, tá? Mas nesse caso, a chance é quase zero de amargar, tá bom? Outra coisa, a bombinha, eu esperdicei ela, gente, é quase isso. Você tem que ferver uma água, depois que você utiliza com o pó preto, você tem que ferver uma água, desmanchar ela, limpar ela muito bem, na mesma hora, tá, gente? Na mesma hora, porque se grudar, realmente acabou a bombinha, tá? Você não consegue utilizar ela para mais nada, porque ela começa a manchar todos os bolos que você faz. Então, desmancha, acabou de usar com pó preto, desmancha a bombinha, lave muito bem, ferve uma água, passa nela, pega álcool de cereal, passa nela também e deixa ela super limpinha para depois você utilizar ela novamente, tá bom? Porque realmente o pó preto gruda na sua bombinha. A forma que eu encontrei de não estragar a bombinha com o pó preto foi essa, limpando na mesma hora que a gente utiliza. E olha como tá ficando lindo esse bolo, gente. Esse bolo ficou maravilhoso. A textura que ele ficou muito bacana. Foi assim, enfim, ficou lindo. E agora aí, gente, é realmente olhar os detalhes, né? Bem certinho, se tá tudo pintadinho. Confere todos os cantinhos, principalmente que esse bolo tem uma textura, que é o coco, né? Então, é importante você conferir todos os cantinhos, ver se tá bem limpinho, tá? E aí, é a hora de sentar e chorar, né? Porque agora é a hora de quê, gente? Limpar a bandeja. E, como eu disse pra vocês, eu cometi o erro de colocar pouco chantilly na bandeja. Eu coloquei pouco, eu deveria ter colocado mais, tá? Para que ficasse uma camada mais grossinha de chantilly na bandeja e ela ficasse mais fácil de remover. Eu mostrei aqui um vídeo, eu mostrando como que eu faço isso. Eu passo uma camada de chantilly e depois eu venho fazendo a pintura, tá? Isso facilita muito na remoção do excesso do chantilly, do excesso do corante aí e tudo mais. Só que eu coloquei a camada de chantilly e depois eu espatulei, então eu removi a camada de chantilly. Enfim,
Mas aí eu tô limpando bem direitinho a nossa bandeja e olha como ficou maravilhoso esse bolo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa técnica de colocar o coco. Enfim, eu amei. Olha a textura, que diferente que ela ficou. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Não esquece de ir lá no post e nos ajudar nesse projeto, hein? Um beijo!